Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 17 de dezembro. E você vai ver a seguir. Sem ações efetivas do poder público, Petrópolis fica novamente debaixo d'água. Criminosos assaltam mercearia e casa no Quitandinha e crime é registrado na internet. Tragédia de fevereiro completa 10 meses em Petrópolis. Irregularidades do contrato de prestação de serviço para a montagem do Natal Imperial são debatidas na Câmara. Mesmo sem novos prejuízos, lojistas de Petrópolis temem que fortes chuvas afastem clientes. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Mais uma vez, Petrópolis passou por momentos desesperadores. Na última terça-feira, um temporal alagou diversos pontos do município. Dezenas de vídeos voltaram a circular nesta terça-feira nas redes sociais, mostrando a situação caótica em Petrópolis após mais um episódio de alagamentos. Bastou chover forte por cerca de 1 hora para que dezenas de ruas da cidade ficassem tomadas pela água. No centro histórico, a Defesa Civil emitiu um alerta para que os lojistas fechassem os estabelecimentos e interditou a Rua Coronel Veiga. Localidades e ruas como a do Imperador, Olavo Bilac, Aureliano Coutinho, 24 de Maio, Pontifones, Coronel Veiga, Tereza, entre outras, registraram grandes alagamentos. Você não sabe o que pode acontecer no momento. Então você está no seu dia de trabalho normalmente e do nada acontece um desastre que pode ser bem catastrófico para as pessoas. Por conta dos acontecimentos que tem tendo na nossa cidade, por conta dessas tragédias que acontecem, e em relação às chuvas, realmente, para o movimento cai bastante e a gente fica assim, fazendo o possível para poder agradar, né, os clientes, né, os amigos que vêm fazer as compras normalmente, né. Preocupante, porque nós já passamos um susto muito grande aqui da última vez, né? Então a gente fica muito preocupado. Então eu corro, já tiro tudo aqui de baixo, já levanto as coisas para a gente não perder mercadoria como perdeu da outra vez, né? O comércio precisa voltar, né? Com certeza, com certeza. O comércio tem que voltar. Mas todo mundo corre, fecha, coloca as comportas, tentando evitar um prejuízo menor, né? Já que nós estamos num prejuízo muito grande. Todo mundo que conseguiu fazer um empréstimozinho para quitar as dívidas estão aí muito apreensivos, né? As sirenes de alerta e os alarmes foram acionados na região do Independência. E a recomendação da Defesa Civil é que os moradores fossem para locais seguros ou para o ponto de apoio montado na Escola Municipal Alto Independência. Na esquina da Avenida Queller, no centro de Petrópolis, imagens flagraram o momento em que algumas pessoas se agarraram às grades do muro da Casa Princesa Isabel e tentam sair do local em busca de um lugar seguro. Na Rua do Imperador, uma mulher mostra nervosismo ao se ver ilhada na calçada em que fica próxima ao rio Piabanha. Na Coronel Veiga, um homem ficou ilhado na frente de um estabelecimento, se segurando em uma comporta devido à força da água. Na Rua Elisa Múcio, os passageiros que estavam em um ônibus registraram o volume da água na via. Preocupação. Com tudo que já aconteceu, né? A gente fica preocupado que venha acontecer novamente. Por mais que você pense que possa ser feito, nunca vai ser feito aquilo que tem que ser, né? Que vai ser preciso. A subida da Serra de Petrópolis a partir da Praça do Pedágio de Caxias, no sentido de Juiz de Fora, também precisou ser interditada, de forma preventiva. Após 40 minutos, a Concer, concessionária que administra a BR-040, informou a abertura da pista. Os temporais comuns nesta época do ano têm tirado o sono dos petropolitanos, que questionam o que o poder público tem feito para evitar novas tragédias. Infelizmente, o poder público não faz nada para o povo, né? Como
fevereiro até agora, tudo parado ainda. As obras paradas. Choveu um pouquinho, a água já desceu, já fez um lamaçal ali na Rua Tereza, outras partes inundou bastante. Então, assim, é medo. Continuamos com medo ainda. Sentimento de que nada foi feito, de que nada mudou e que alguma coisa muito ruim pode vir a acontecer. O governo municipal anunciou inúmeras vezes a limpeza dos bueiros da cidade, mas muitos ainda estão entupidos e sem qualquer intervenção. Os prédios históricos e importantes pontos turísticos da cidade, como o Palácio de Cristal, não têm recebido a devida atenção. Durante o temporal desta terça-feira, o espaço, que passou por uma reforma recente, ficou com o interior completamente molhado devido às goteiras. E nem os artesãos conseguiram se proteger da chuva. Após a chuva amenizar, funcionários da Condep fizeram a limpeza de calçadas e bueiros no centro. E após o temporal, muitos petropolitanos ficaram ainda mais apreensivos com as chuvas de verão que estão por vir. Eu acho que ontem foi um aviso do que está por vir aí verão. Este é o sentimento dos lojistas no centro histórico de Petrópolis. Com a chuva desta terça-feira, que alagou diferentes trechos do centro e outras regiões do município, as lembranças das chuvas de fevereiro e março voltaram intensas. No início da tarde, quando o temporal começou, a Defesa Civil emitiu um alerta recomendando o fechamento dos estabelecimentos do centro. Foi horrível. Sentimento de perda, de insegurança, de medo de até quando isso vai continuar. A gente vive numa cidade maravilhosa, conhecida mundialmente, né? Uma cidade histórica. Nesta chuva, a água não chegou a invadir os estabelecimentos, mas os lojistas afirmam que o sentimento é inexplicável e que sempre que chove, são assombrados pelas memórias da tragédia e de todo o prejuízo que tiveram este ano. Esse sentimento não é de ontem, ele é constante. A cada chuva que dá, todas as pessoas ficam totalmente estressadas, não se sabe por onde começar, o que se tira da loja para salvar. E a correria é total. De acordo com a Prefeitura, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis mobilizou mais de 120 pessoas ainda na terça-feira para a limpeza da cidade. Foi informado ainda que máquinas foram utilizadas na raspagem, lavagem das vias e na desobstrução dos bueiros. Apesar disso, os comerciantes e lojistas consideram que poucas ações de prevenção foram feitas pelo governo municipal até o momento. Por isso, eles temem que antes mesmo de conseguirem se reerguer, outra chuva volte a causar estragos. Foi um filme, né, na nossa cabeça daquele dia do dia 20 de fevereiro e em março também, que a gente passou aquela chuva, do dia 15, na verdade, de fevereiro, e em março que a gente teve aquela outra chuva. Foi muito tenso, muito nervosismo, que a gente via aquilo subindo, sabia que os outros bairros já estavam alagados e o centro aqui a gente sabe que vai com uma pressão muito grande, né? Então, assim, tensão total de toda a turma, eles já logo fecharam aqui a comporta, já fizeram uma parte deles, mas se subir demais e for além, como foi das outras vezes, a gente não tem como segurar isso, né? De acordo com a Defesa Civil, as estações do CEMADEM registraram os maiores acumulados de chuva em uma hora no Independência, com 70,8 milímetros. No São Sebastião, o acumulado foi de 48,2 milímetros, Vila Felipe, 24 de maio, com 47,2 milímetros. Segundo a Secretaria, por conta da chuva, foram registradas 17 ocorrências. A Defesa Civil registrou 17 ocorrências sem vítimas e também atuou na inundação do rio Quitandinha, tanto na Coronel Veiga quanto no Centro Histórico. A Defesa Civil, em conjunto com a CPTrans, realizou o fechamento da via por meio de viaturas, mas é válido lembrar que até o início do verão serão instaladas cancelas automáticas, onde esse fechamento vai ser feito de forma remota. Mesmo após a reforma estrutural no Palácio de Cristal, um dos principais pontos turísticos da cidade, o atrativo não aguentou a força da chuva desta terça-feira. No local que nesta época do ano e durante o Natal Imperial abriga a Casa do Papai Noel e expõe o trabalho de artesãos petropolitanos, ficou inundado após o teto não aguentar a força da chuva. Em imagens divulgadas na internet, é possível observar que o local ficou completamente molhado por dentro devido às enormes goteiras. Além de colocar em risco um dos prédios históricos mais importantes da cidade, a obra mal feita, que ficou em torno de 2 milhões de reais, também prejudica os artesãos que expõem produtos lá. Segundo a Prefeitura, apesar das goteiras, o atrativo não sofreu prejuízos estruturais. A equipe de reportagem tentou entrar no ponto turístico nesta quarta-feira para ver de perto como o local ficou, mas foi
foi impedida por funcionários do palácio, mesmo com o espaço sendo público. Levamos um susto que a gente não esperava, entrar tanta água, mas isso aí também é uma coisa fácil de resolver. A calha está entupida, né? As folhas, tem as árvores. Foi isso que aconteceu. Tem um entupimento lá em cima. Então sobrecarregou, tinha terra, várias coisas. Mas agora já está tudo bem. Passados quase 10 meses do dia 15 de fevereiro, quem vive em Petrópolis pede por respostas efetivas do poder público para que novas tragédias não ocorram. É um momento importantíssimo para o comércio, que é o Natal, onde a gente ganha um fôlego para poder pagar as nossas contas, pagar 13º, pagar aluguel, pagar impostos. E aí a gente se depara com uma situação dessa de pavor, de medo, de ter que fechar as portas, de ter que sair correndo para tentar salvar o nosso patrimônio. O receio é total, porque nós que já perdemos tudo, a gente não aguenta. Uma segunda pancada, ninguém aguenta, entendeu? O prejuízo todo que tivemos, o saldo está em dívidas. Na última quinta-feira, a tragédia registrada em fevereiro deste ano em Petrópolis completou 10 meses. São 303 dias, 259 milímetros de chuva, 242 mortos e 2 desaparecidos. A maior tragédia socioambiental da cidade completa 10 meses e com muitas incertezas para os petropolitanos, já que o cenário na última terça-feira apontou a fragilidade em que Petrópolis ainda se encontra. No centro histórico, a Rua do Imperador registrou pontos de alagamentos. A Rua Coronel Veiga, mais uma vez, foi interditada e as sirenes da localidade do Independência acionadas. Para o comércio do centro histórico, os prejuízos materiais ainda estão sendo pagos. Viviane perdeu o quiosque localizado em uma galeria na Rua 16 de Março 2 vezes. O prejuízo chegou a R$50 mil e a comerciante ainda paga parte do material perdido. Graças a Deus está tudo caminhando, mas ontem nós tivemos que recolher todas as mercadorias, né? Como infelizmente começou a chover muito e a água começou a subir, tivemos que recolher tudo, tanto que estamos ainda arrumando ainda as mercadorias, né? Ainda fica um pouco essa insegurança. As dívidas ainda infelizmente continuam, né? Porque como a gente teve uma perda muito grande, foram 2 prejuízos, né? Então assim, ainda continuam, mas graças a Deus está chegando no final. E assim, a nossa pretensão para o futuro é de coisas boas, né? Só esperamos só que a chuva, né, cesse um pouco, né? O verão chega oficialmente no dia 21 de dezembro e com ele a preocupação com as chuvas, visto que bueiros como esse na Rua Alencar Lima continuam entupidos. Em entrevista à equipe do Correio Petropolitano Debate no dia 6 de dezembro, o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, informou que alguns pontos da localidade do Morro da Oficina não vão poder ser repovoados. O local permanece com o mesmo cenário após o dia 15 de fevereiro. Existem várias localidades, né? Então assim, essas localidades estão disponíveis, inclusive desde o Plano Municipal de Redução de Risco de 2017. Alguns pontos ali já foram apontados como risco muito alto. E aí você precisa fazer todo um trabalho técnico, né, de convencimento dessas pessoas a sair. A gente sabe que muitas dessas pessoas que moram nessas comunidades, elas têm um apego, um carinho, né? Muitos nasceram, foram criados ali. A gente escuta muito isso quando a gente está em ocorrência, que não, a minha casa é segura, foi meu avô construiu, eu moro aqui há 60 anos e nunca aconteceu nada. Só que a gente tem que entender que a formação geológica é 18 milhões de anos. 60 anos não aconteceu nada, mas pode ter acontecido nesses 18 milhões de anos outras ações. Já na Coronel Veiga, que registrou diversos pontos de alagamentos durante a chuva da última terça-feira, as cancelas começaram a ser instaladas, assim como as sirenes. Apesar disso, a preocupação continua. Adilson é proprietário de uma loja de instrumentos na cidade há 55 anos e comenta que a chuva ainda traz muita tristeza. Foram mais de R$1 milhão em prejuízo só no estabelecimento do Adilson. A gente fica muito apavorado, cara, porque a chuva, tu sabe que é uma coisa que não acontece todo dia. Mas quando ela vem, bicho, não tem saída, você tem que se virar. Então, traz lixo, traz aquilo, a gente fica muito apreensivo. Por quê? Porque você, nesse aspecto, em todos os sentidos, você só soma prejuízo, cara. Por quê? Porque você... a freguesia some toda ela, você tem teus compromissos e
A chuva está aí. Por conta da falta de ações do governo, a 4ª Vara Civil de Petrópolis determinou o bloqueio de R$ 2 bilhões dos recursos do Estado para a recuperação da cidade. O relatório solicitado pelo Ministério Público para regularização fundiária não foi entregue. Após a chuva da última terça, uma sessão na Câmara dos Vereadores debateu as ações na cidade. Os bueiros continuam entupidos. Então, local na Rua do Imperador, o rio ainda não tinha transbordado, mas tudo alagado. Nossa, o que o prefeito está esperando? Ele está esperando acontecer uma nova tragédia. Isso é nítido, porque não é possível as pessoas entrarem em desespero quando começa a chover, porque o que foi feito até agora? No entanto, alguns pontos, como na Rua Francisco Scali, no Quissamã, as obras chegaram na fase final. Mas em outras localidades, como no Chácara Flora, ainda não há previsão para que intervenções sejam realizadas, assim como no São Sebastião, em que uma cratera abriu com a chuva da última terça-feira. Cerca de 48 milímetros atingiram a região. O gasto da prefeitura com aluguel social é de R$ 4 milhões mensais e o prédio da Floriano Peixoto permanece fechado. Enquanto isso, para o Petropolitano, fica a esperança de que outra tragédia não aconteça. 2 homens assaltaram uma mercearia na região do Quitandinha na noite do último sábado. Logo depois de cometerem o crime, eles também assaltaram a casa que fica em cima do estabelecimento. O crime acabou sendo registrado durante uma live na internet. O assalto aconteceu na noite do último sábado, na Rua Lagoas, no Quitandinha. Por volta das 8h30 da noite, 2 homens entraram na mercearia no momento em que o proprietário fechava o estabelecimento. Após ameaçar o homem com uma arma de fogo, eles levaram R$ 35 mil em espécie, 4 pacotes de cigarro e peças de carne. Logo após realizarem o crime, os assaltantes invadiram a casa da vítima, que fica em cima do estabelecimento, e de lá levaram uma aliança, um relógio, 4 celulares e 2 armas de chumbinho. O segundo crime foi registrado ao vivo pela internet durante uma live que estava sendo realizada por 2 jovens. Oi! Ela só tá no seu país. Tá zoando? Não tô. Liga pra... No vídeo que foi entregue à polícia, a esposa do proprietário chama o filho do casal avisando que eles estavam sendo assaltados. Eles saem do quarto por um momento e em seguida retornam procurando um celular para chamar a polícia. Em determinado momento, eles se ajoelham em sinal de rendimento e tentam conversar com os assaltantes, que tiram eles do quarto, ainda enquanto a live estava sendo transmitida. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos estavam armados com um revólver e uma faca e após a ação fugiram em direção à região do Amazonas. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia e, segundo a Polícia Civil, os agentes já realizaram diligências em busca de testemunhas e imagens que possam ajudar a identificar os autores. Também neste fim de semana, na noite de domingo, policiais militares foram acionados para uma ocorrência de furto no Vale do Sossego, em Petrópolis. Os policiais receberam uma denúncia de que 2 homens entraram em uma residência e furtaram 2 capacetes. A vítima afirmou ainda que viu os criminosos em uma motocicleta utilizando os capacetes furtados na estrada União e Indústria. A motocicleta foi abordada na região de Vila Roseiral e os agentes prenderam os 2 acusados. A ocorrência foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Nesta terça-feira, o 26º Batalhão de Polícia Militar apresentou a produção policial do batalhão ao longo do ano. Ao longo do ano de 2022, a Polícia Militar aqui em Petrópolis atendeu a 1.188 ocorrências, efetuou 878 prisões, retirou das ruas 63 armas de fogo e 24 simulacros, apreendeu 311 quilos de cocaína, 156 quilos de maconha, 34 quilos de crack e apreendeu 465 mil reais. Só nos primeiros 9 dias de dezembro, a Polícia Militar apreendeu mais de 40 quilos de entorpecentes. No mesmo período, foram realizadas 20 prisões e retirado das ruas 3 armas de fogo, um simulacro de arma de fogo, 37 quilos de cocaína, 9 quilos de maconha e 2 quilos de crack. As denúncias podem ser feitas à Polícia Militar através do WhatsApp e o sigilo é garantido. O ex-presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, Ingo Rames, identificou irregularidades no contrato de prestação de serviço na montagem do Natal Imperial. O requerimento questiona 14 itens em relação ao serviço da montagem do Natal Imperial. Dentre eles estão o calendário, que estipula o prazo para a instalação das luzes e enfeites,
a realização do pagamento pelo serviço e se ele foi feito de maneira integral, além do atraso da montagem da árvore e do palco na Praça da Liberdade. Foi questionado ainda se a montagem obedece às especificações estabelecidas. Nós já temos várias informações, eu estou dando a oportunidade para o governo municipal me responda em cima do que está sendo questionado, para a gente poder fazer os avanços e os questionamentos mais severos após esse prazo que o governo terá. Por exemplo, já tem informação que o palco foi pago, o palco da Praça da Liberdade, porém ele não está contemplando 100% da MTR do Mauro Peralta. Então tem que glosar minimamente. Como é que você paga um palco inteiro se não está cumprindo o que está no edital, o que está no TR? Não pode. Tem que criar um mecanismo de montar a empresa e tal. Hoje, dia 13 de dezembro, do domingo, a árvore da Praça da Liberdade não está pronta. O requerimento indica 14 irregularidades no contrato de prestação de serviço para a montagem da iluminação do Natal Imperial. Além do presidente da Câmara, Ingo Rames, outros vereadores como Domingos Protetor, Otávio Sampaio, Gilda Beatriz e Eduardo do Blog também assinaram o requerimento. Essa situação, ela realmente tem que ter essas informações por parte do governo. A gente vê que a gente queria uma festa de Natal completa, né? Já que vai fazer o Natal, faz um Natal realmente completo. E a gente vê, eu tive notícias hoje, que os pórticos, que são os cartões de visita, né, da cidade, não tem nada referente ao Natal Imperial, não tem nada, os pórticos não fizeram nada. O contrato com a empresa Imperial Soluções Elétricas, LTDA, foi assinado no dia 14 de outubro, no valor de R$ 2.998.000 por um período de 12 meses. A contratada teria até 10 horas antes da abertura do evento para concluir a instalação, mas isso não aconteceu. Houve subcontratação de algum serviço que não pode ter, já tem informação que houve. Enfim, então a gente está questionando para esclarecer, para que seja glosado a empresa, para que seja pago realmente o que foi efetivamente realizado pela Prefeitura em cima do Natal Imperial. O requerimento ainda solicita o envio de documentações como termos dos serviços contratados, comprovantes de pagamentos e a cópia do processo administrativo referente à licitação. O que você vai ver depois do intervalo? Petrópolis registra 3 mortes por Covid-19 em dezembro. Cratera se forma no São Sebastião após temporal registrado na última terça-feira. Sambista morre aos 89 anos em Petrópolis. Prefeitura abre vagas para estágio em educação em Três Rios. Tereprev convoca 274 aposentados e 162 pensionistas para fazer censo previdenciário. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam um ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantada, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. As fortes chuvas registradas na última terça-feira atingiram fortemente o São Sebastião. Uma cratera abriu na rua Capitão Danilo Palladini e oferece risco aos moradores que precisam passar pela localidade. As 2 horas de chuva registradas na última terça-feira em Petrópolis foram suficientes para abrir uma cratera na rua Capitão Danilo Palladini, na região do São Sebastião, em Petrópolis. De acordo com os moradores, antes do último temporal, os problemas já tinham sido relatados ao poder público sobre as diversas rachaduras na rua que poderiam resultar na abertura de ainda mais buracos. Quem mora na região precisa conviver diariamente com a insegurança. A dona de casa, Neuza Maria Machado Fagundes, que vive há mais de 30 anos na localidade, deixou o antigo imóvel em fevereiro devido aos riscos de deslizamento. E agora, mesmo estando em uma nova casa, graças ao aluguel social, pode precisar deixar novamente o lar. Parecia que se repetiu tudo de novo, né? A rua, o quê? Petrópolis estava debaixo d'água ontem. Imagina essa chuva que vai chegar agora de verão. Como é que a gente não vai ficar com medo, né? Com medo que possa acontecer alguma coisa. É um sentimento de abandono, porque eles não fazem nada. Aqui o Capitão está tudo abandonado. O asfalto que eles botaram já estão saindo. Agora, quando que eles vão botar de novo? Daqui a pouco o ônibus para de descer, porque o asfalto está acabando, né? Quer dizer, a gente está abandonada na Capitão. Eles esqueceram da gente mesmo. O buraco obstruiu parte do caminho para uma servidão na via. E agora, os moradores precisam se arriscar para ter acesso às casas. A gente vai morrer tudo, porque está tudo despencando. Cada vez que está chovendo, semana passada caiu um pouco. Ontem caiu de novo, eu não sei como é que vai ficar. O presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, Ingo Rames, esteve no local para solicitar as intervenções necessárias. A gente está muito preocupado com a situação que ocorreu no dia de ontem. O verão ainda não chegou, então a gente torce para que não tenhamos mais tragédias, mas infelizmente a gente está muito preocupado para que isso seja resolvido. Então a gente tem que ter prevenção o mais rápido possível. Deslizamentos, árvores tombadas, iluminação precária, fios de telefonia caídos pelas ruas, pavimentação em péssimas condições, falta de manilhas e a falta de capina são alguns dos problemas que já tinham sido relatados pelo Ministério Público, após uma visita realizada em julho na região. Na ocasião, o MP pediu que fossem promovidas as manutenções necessárias com urgência, mas nada foi feito até o momento, e a situação só piora. Só na Rua Dom Brande foram enviados 42 ofícios protocolados à Prefeitura de Petrópolis informando sobre os problemas da via. Desses, 12 eram sobre o problema com as manilhas que afetaram mais de 6 residências desta vila. Depois da chuva registrada nesta segunda-feira, 2 casas foram invadidas pela força da água e um muro foi destruído. Não é por falta de ofício, não é por falta de reunião, não é por falta da comunidade trabalhar. Hoje, a gente como presidente da Associação de Moradores, a gente fica numa situação que a gente é muito cobrado. São Sebastião pede socorro, essa que é a verdade, entendeu? Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Rubens Bontempo, equipes da Defesa Civil e do Governo Municipal estiveram no São Sebastião. Estou determinando a Secretaria de Obras agora a fazer uma obra emergencial aqui, para a gente poder dar continuidade à recuperação da nossa cidade. A cidade de Petrópolis contabilizou 3 mortes causadas pela Covid-19 no início de dezembro. Os dados são do painel de monitoramento da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o painel de monitoramento da Prefeitura de Petrópolis, 3 mortes foram registradas no início deste mês devido à Covid-19. 16 pessoas permanecem internadas, destas, 3 estão na unidade de terapia intensiva. Até o momento, 659 casos da doença estão ativos no município. 21 óbitos ainda estão em análise para determinar se eles foram causados ou não pelo coronavírus. A primeira vítima foi um homem de 88 anos, a segunda uma mulher de
86 anos e a terceira uma mulher de 94 anos. Todas as vítimas morreram entre os dias 3 e 7 de dezembro. Todos haviam histórico de doenças crônicas. Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, a cidade já contabilizou 1.700 óbitos causados pela Covid-19 e 92 mil casos confirmados. A Secretaria de Saúde informou que as pessoas que estão tendo quadro de saúde agravado são justamente aquelas que não têm o esquema vacinal completo e destaca que a imunização é fundamental para conter a propagação da doença. Dados do vacinômetro mostram que 267.673 pessoas tomaram a primeira dose. Destas, 251.465 retornaram aos postos para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A primeira dose de reforço foi aplicada em 173.326 pessoas e um número ainda menor, cerca de 83 mil pessoas, retornaram aos postos de imunização para tomar a segunda dose de reforço. O samba petropolitano perdeu esta semana Antônio de Paula, mais conhecido como Carioca. Ele morreu aos 89 anos por complicações de saúde. Antônio de Paula, mais conhecido como Carioca, morreu nesta terça-feira aos 89 anos de idade por complicações de saúde. Ele era responsável pelo samba da cidade, Velha Guarda do Salgueiro e principal nome da Velha Guarda do Grêmio Recreativo Escola de Samba 24 de Maio. Durante a trajetória profissional, ele apresentou muitos petropolitanos à Escola do Salgueiro. O sepultamento foi realizado às 3 horas da tarde no cemitério municipal de Petrópolis. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens a Carioca. Nas redes sociais, a Associação dos Moradores da 24 de Maio lamentou a perda. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis está convocando os 274 servidores municipais aposentados e os 162 pensionistas da Prefeitura de Teresópolis e da Câmara Municipal para fazer o Censo Previdenciário 2022. Os servidores têm até o dia 21 de dezembro para comparecer ao Tereprev para realizar o Censo Previdenciário de 2022. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, na sede do Instituto, que fica na Avenida Lúcio Meira, número 375, o antigo prédio do Fórum. O Censo Previdenciário ele é obrigatório e tem o objetivo de atualizar as informações dos funcionários públicos que são beneficiários do regime previdenciário próprio do município de Teresópolis e seus dependentes. Os aposentados e pensionistas que não regularizarem a situação dentro do prazo vão ter o benefício bloqueado ainda no mês de dezembro. Mais informações estão disponíveis no nosso site em tvc.com ou no site da Prefeitura em teresópolis.rj.gov.br. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada pelas informações, Rafa. A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Educação e Tecnologia, está com vagas abertas para estágio em educação para atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais. As vagas são direcionadas a alunos de magistério, licenciaturas na área de educação e pedagogia. O estágio tem previsão de início no começo do ano letivo de 2023 e oferece bolsa para os participantes selecionados. O contrato de estágio será feito em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail que aparece aqui na tela. As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro. O que você vai ver depois do intervalo? Mulher é arrastada durante assalto em Cascatinha, em Petrópolis. Prefeitura de Teresópolis vai liberar 13º salário na próxima terça-feira. Frota de veículos de Petrópolis ultrapassa 190 mil e engarrafamentos são cada vez mais constantes. Campanha Natal Solidário vai focar doação para famílias da Rua do Túnel em Petrópolis. Saiba quais as cores são ideais para usar no Natal e no Réveillon. O Correio Petropolitano na TV volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam um ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, uma mulher foi arrastada durante um assalto em Cascatinha, em Petrópolis. Imagens de câmeras de segurança em uma residência na região do Cascatinha, em Petrópolis, flagraram uma ação criminosa. No vídeo, é possível ver uma mulher sendo arrastada pela rua enquanto o criminoso tenta roubar a bolsa dela. Durante todo o trajeto, é possível ouvir a mulher gritar e pedir por socorro. O assaltante ainda agride a vítima no rosto para conseguir que ela largue a bolsa, mas por fim desiste e foge. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira e o criminoso usava uma máscara. E por isso não foi identificado. A 105ª Delegacia de Polícia está analisando as imagens para localizar o suspeito. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito pode estar envolvido em outros 2 assaltos, que também foram registrados no Cascatinha. A Prefeitura de Teresópolis informou que na próxima terça-feira fará o pagamento integral do 13º salário. São cerca de 27 milhões de reais que, somados à folha de dezembro, totalizam quase 60 milhões injetados na economia do município. Agora a gente muda de assunto e fala sobre os problemas no trânsito de Petrópolis. Não é de hoje que os motoristas petropolitanos reclamam dos engarrafamentos na cidade. Antes eles eram notados apenas nos horários de pico e agora são vistos quase durante todo o dia e muitas vezes também na noite. Em Petrópolis não existe mais o horário do rush, ou seja, o período em que é comum ficar preso em engarrafamentos na cidade. Nos últimos anos, o que se vê são enormes congestionamentos sem motivo aparente, como acidentes ou situações similares. Nas regiões onde as vias são mais estreitas, a experiência é ainda pior para os motoristas, que muitas vezes se veem presos em verdadeiros nós no tráfego. Os estacionamentos irregulares são outro problema e atrapalham a mobilidade urbana. Uma das justificativas para o trânsito pesado é que Petrópolis possui atualmente 190.296 veículos em circulação no município. Os dados são do Detran, referentes ao mês de novembro. Ainda de acordo com o levantamento, em outubro deste ano, a frota era de 189.860 automóveis. Ou seja, houve um aumento de 436 veículos de um mês para o outro. Os motoristas acreditam que a cidade não tem estrutura para tantos veículos. Péssimo, a gente demora muito para ir para casa, voltar para casa, está cada dia pior. Muito horrível. É uma coisa complicada, né? Ainda mais quando tem essa chuvada doida aí que atrapalha mais ainda. Aí, vamos dizer, fica péssimo, né? Os dados do Detran também mostram que o ano de 2022 iniciou com 4.057 veículos a menos registrados no Departamento de Trânsito, se comparados aos números de novembro. Em janeiro deste ano, havia 186.239 veículos em circulação em Petrópolis. O aumento foi de 2,17%. E os motoristas já vêm percebendo o aumento na frota de veículos há algum tempo. Da ontem eu estive vendo isso. Petrópolis tem 190 mil carros. Né? E a cidade não cresce, então vai ser cada vez mais difícil. Está cada dia aumentando, cada dia mais carro mesmo. Praticamente triplicou, né? E a cidade, ela diminui, né? Da frota total de veículos, 64,2% são carros. Hoje, há 122.347 carros em circulação na cidade. As motocicletas representam 16%, totalizando 30.799 em circulação. De janeiro a novembro, o Detran realizou o registro de 1.062 carros e 1.593 motos. A escolha pelas motocicletas vem aumentando exponencialmente. Em dezembro de 2021,
2021, havia 29.067 motos em circulação em Petrópolis. A justificativa para este crescimento pode ser exatamente a facilidade em evitar os congestionamentos. Melhor sair de moto, bem melhor. Hoje, inclusive, eu preferi sair de moto do que sair de carro. Desde lá do Quitandinha até aqui no centro, é só para. Está inviável esse trânsito hoje em dia. O que você faz em poucos minutos com moto, você leva horas para fazer com carro. E fora o lugar para estacionar, né? Que tá ficando inviável parar, né? Bastante, 5, 6 horas, adianta muito. No mês de novembro deste ano, a cidade ganhou 413 novos condutores, número que vem crescendo em relação ao mesmo mês do ano passado, quando 378 pessoas tiraram a Carteira Nacional de Habilitação em Petrópolis. De janeiro a novembro deste ano, a cidade ganhou 4.095 novos condutores. Para fugir dos congestionamentos, os motoristas já sabem os horários que devem evitar. Perto de 5 horas, para voltar. Se sair daqui para o Valparaíso perto de 5, vai chegar lá umas 6 horas, por aí. A partir das 5 até as 8 da noite é terrível. De 4 horas em diante, 4h30 da tarde em diante, sem chance. O balanço da Patrulha Fluvial de Paraíba do Sul, divulgado na última quinta-feira, apontou que este ano já foram recolhidas mais de 2.000 toneladas do Rio Paraíba do Sul. As ações de coleta fazem parte dos desdobramentos de rotina da patrulha, que é composta por agentes da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário. Dentre os objetos encontrados nas ações de coleta, destacam-se chinelos, garrafas PET, roupas, utensílios domésticos e até botijão de gás, carrinhos de bebê e manequins de loja. O Rio Paraíba do Sul, que dá nome à cidade, abastece diversas cidades localizadas nos 3 dos 4 estados que compõem a região sudeste do Brasil. Agora a gente muda de assunto e fala sobre festividade. Mais um ano está chegando ao fim e com isso começamos a planejar as celebrações e escolher os looks que pretendemos usar tanto no Natal quanto no Ano Novo. A superstição do poder das cores no Ano Novo é comum na cultura brasileira. Segundo a crença, a cor utilizada na passagem de um ano para o outro representa o que a pessoa mais deseja ter ou conquistar no próximo ciclo. E depois de um ano cheio de provações e recomeços como 2022 foi em Petrópolis, claro que a cor branca continuou sendo a protagonista nos looks de Réveillon. Mas, segundo a consultora de imagem Luma Brito, a tendência tem mudado. No Ano Novo, as pessoas costumam usar muito branco, né? Amarelo, vermelho, rosa. Mas a gente está percebendo uma tendência agora mundial de usar mais cores, de usar coisas mais coloridas. Então, cada vez mais está entrando mais o laranja, o roxo, o azul, né? Cada um com seu significado. A gente pode falar sempre do tradicional do branco, né? Que o branco traz paz, o azul traz harmonia, calma, o verde traz esperança, o amarelo traz calor, né? Então, a tendência desse ano é que a gente use muitas cores, não fique só preso numa única cor, como o branco. Roupas confortáveis, casuais, praianas ou chiques. Opções para os consumidores não faltam, e a Luma separou vários modelos para quem ainda não escolheu a roupa da virada. Para quem acredita, é importante prestar atenção nas cores que vão compor o look. O primeiro look que eu montei aqui, uma calça de linho, tá? Super solta, pantalona, para você usar na virada do ano, com uma regatinha também super confortável. A gente pode fazer um efeito blusê, deixando ela um pouquinho para dentro, vai dar um look bem lindo, botando uma rasteirinha, uma sandalinha mais baixa, né? Vai ficar confortável, bonito e com uma cor que representa algo. E claro que os homens não poderiam ficar de fora. A consultora dá ainda dicas de como estar confortável e elegante. Esse look aqui é um look masculino, super transado, ó, super elegante, tá? Numa cor crua. Bonito demais para usar na virada do ano, bermudinha, confortável, camisa de botões, como vocês podem ver, super elegante. Segundo a consultora, o conforto é o principal objetivo dos consumidores ao comprarem as peças. Por isso, entre os tecidos mais recomendados está o linho, por ser leve para enfrentar o calor do verão. Para quem deseja atrair um grande amor em 2023, vermelho é a cor ideal. E se combinada com a cor amarela, que traz o sucesso financeiro, o look se torna perfeito. Esse conjunto aqui que a gente montou é uma calça pantalona em linho também, só que com cós elástico, também máximo conforto. E um cropped vermelho. Então a gente fez uma combinação de cores vivas, né? A gente tem aqui o vermelho que traz paixão, traz amor. E o amarelo que traz luz, traz solar, né? Representa o sol.
representa alegria. Então é um look perfeito para passar a virada do ano. Quem quer aliar a cor perfeita para o próximo ano com a cor que mais lhe cai bem, a dica é se consultar com uma consultora de imagem para não ter erro. Na consultoria de imagem, a gente oferece, além da análise de coloração, a gente oferece análise do biotipo, né? A gente consegue ver o tipo físico da mulher, a gente consegue fazer o visagismo, que é o formato do rosto, sobrancelha, corte de cabelo, maquiagem ideal. A gente oferece análise de estilo, para a gente descobrir quais dos 7 estilos universais se encaixam para cada mulher, né? Normalmente, cada pessoa tem pelo menos 3 estilos universais, né? E aí a gente vai fazendo essa mistura de estilos, descobrindo qual que a pessoa mais se adequa, além do personal shopper, que é vir numa loja e comprar com a cliente as peças adequadas para o tipo físico dela, para o estilo dela. E, por fim, uma montagem de looks. Então, é uma consultoria completíssima. A campanha Natal Solidário, que já existe há 17 anos em Petrópolis, vai focar na distribuição das doações deste ano para as famílias da Rua do Túnel Extravasor, no Quissamã. A via foi uma das mais afetadas pelas chuvas de fevereiro e março. A campanha Natal Solidário 2022 já está acontecendo em Petrópolis. A ação arrecada alimentos, brinquedos e roupas para distribuir para famílias carentes há 17 anos. Neste ano, a ação vai focar em ajudar as famílias da Rua do Túnel Extravasor, no Quissamã, que foi fortemente afetada após as chuvas do dia 15 de fevereiro e 20 de março. Esse ano eu vou focar lá na Rua do Túnel Extravasor, na qual eu estou focando porque lá teve uma tragédia agora recentemente, no dia 20 de dezembro e no dia 15 de fevereiro, e estão recuperando a rua, e lá a gente vai poder fazer o diferencial, que é ajudar aquelas famílias que mais precisam. Quem desejar ajudar é só se dirigir até o ponto fixo de arrecadação, que fica na Rua do Imperador, número 199. Chegando lá, é só procurar o Papai Noel, que fica de segunda a sábado, sempre das 3 às 6 horas da tarde. Toda a arrecadação vai ser distribuída no dia 22 de dezembro. 17 anos que eu boto essa caixinha aqui e fazemos a diferença. A população petropolitana me ajuda a ajudar aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que não têm nada, porque Natal é uma fartura na casa de muitos e muitos não têm nada. Entendeu? Então a gente faz a diferença. Campanha do Natal Solidário. Marcos, que também é conhecido como Sagatti, é o organizador da campanha e conta que neste ano a campanha também vai oferecer um almoço para as famílias do túnel. Mas para isso, ainda depende de doações como cestas básicas, qualquer prato pronto para o dia do almoço, talheres, pratos e copos descartáveis. Eu estou precisando talheres, copos descartáveis, que a gente vai fazer um almoço para as crianças na rua. Então quem puder me doar, refrigerante, brinquedinho, em bom estado, a gente vai fazer um almoço também na rua, com rabanada, quem puder doar rabanada, quem puder doar uma maionese, vai ser bem-vindo. Durante a pandemia, a campanha foi suspensa, mas em 2019 foram arrecadadas cerca de 40 cestas básicas para ajudar famílias de diferentes comunidades de Petrópolis. Um bom Natal e um próspero Ano Novo que me ajude a fazer a diferença, que é ajudar aquelas famílias que mais precisam. Ho, ho, ho! Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Um bom fim de semana.